primeiro smartphone, ele foi lançado no ano de 2007. E a minha primeira filha nasceu um ano depois, em 2008. E eu não tinha acesso a essa parafernália tecnológica, né? A facilidade em filmar, em fotografar que a gente tem hoje. Hoje, qualquer coisa já está filmando, é automático e é fácil, qualquer um faz. Naquela época não tinha. E eu e a Cris planejamos gravar o parto da nossa filha que nasceu em 2008 com aquelas câmeras antigas. Vocês lembram daquelas câmeras digitais? Então, nós tínhamos uma ali, daquelas caixotinhas, né? Mas não deu certo, não é, Cris? Não deu certo. Eu nunca fui expert nessas coisas. A câmera não ajudava muito, problema de bateria, não sei o que lá, aquela correria, pai de primeira viagem, gente, cheguei correndo, eu nem sei aonde aquela máquina estava na hora do parto, né? A bolsa estourou, foi tudo muito rápido, a Isabela estava com pressa para nascer, e o parto estava acontecendo, e eu consegui assistir o parto, mas não consegui gravar, mas eu vi. E o que eu vi foi um espetáculo que Deus criou, uma coisa sagrada mesmo, o parto de um bebê, e ficou gravado na minha memória. Eu posso dizer, apesar de alguns acharem, né, puxa, mas que situação inconveniente, ou que uma situação estranha, mas é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, a minha filha nascendo. Pena que eu não pude gravar, mas eu vi e me lembro até hoje. Mas eu queria dizer que por mais que isso seja espetacular, existe algo melhor para você e eu vermos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 5, versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8. Qual espetáculo você anseia ver, ou a coisa mais linda que você já viu? O parto de um filho? A sua noiva entrando no salão da igreja, linda? O casamento da sua filha, do seu filho? Você anseia ver o próximo episódio? Você não vê a hora que cai lá na Netflix o próximo episódio da sua série favorita? Você anseia ver o seu time na final do campeonato? Não vai ser dessa vez de novo? Você anseia ver alguma coisa que chame a sua atenção naquela rolagem infinita ali do seu Instagram? E você fica rolando, até que aparece alguma coisa que te chama a atenção. Mateus capítulo 5, versículo 8 nos convida à visão mais espetacular do universo. O texto diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Vou ler de novo, atente para a palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nessa lista de Jesus, com 8 virtudes, princípios de vida, que um seguidor dele deve adotar, que nós estamos estudando aqui aos domingos, chamando de a rota da felicidade, o caminho proposto por Jesus, para nos dar alegria duradoura, verdadeira e contagiante, nós encontramos esse princípio: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração, pureza de coração, pureza de coração. O que significa pureza de coração? A palavra usada por Jesus aqui, puro, significa limpo. Normal, termo puro, termo que significa limpo, sem mistura, sem sujeira, não adulterado, sem alteração, sem resíduo, uma coisa peneirada. O uso comum dessa palavra na época dos dias de Jesus era para, por exemplo, uma roupa suja que foi lavada, como nós fazemos hoje ainda. Você lava a roupa e você tira a sujeira dela. Puro, limpo. Uma palha no mundo antigo que era retirada e separada do trigo, trigo puro, trigo sem palha. Essa palavra era usada também para um exército sem soldados covardes. Era um exército puro, só com cabra da peste lá do Nordeste, só nego bom,
na peixeira. É um exército com cara bom, sem fracote. Ou também era usado para o vinho sem adição de água ou de qualquer outro ingrediente. Puro, o ouro que não tinha escória, um ouro limpo, sem escória, um ouro puro. E aí a Bíblia usa essa palavra para falar de Deus e falar de nós, e dizer que como Deus nós devemos ser destituídos de sujeira. O que significa sermos destituídos de hipocrisia? O que significa termos uma devoção única? O Senhor espera olhar para mim e ver em mim alguém devoto somente a Ele, a mais ninguém. O Salmo fala de um coração inteiramente fiel. O salmista fala sobre isso. Um coração fiel somente ao Senhor. Sabe qual é nosso maior azar, nossa maior desventura? É esse raio desse coração dividido e duplo que a gente tem. E é para isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Essa é a nossa tragédia. De um lado, numa hora, a gente quer conhecer a Deus, a gente quer agradar a Deus, a gente quer adorar a Deus, mas tem uma parte da gente que ama o pecado, e no minuto seguinte se volta para um ídolo, e aí de glorificar a Deus passa para soltar o cachorro para cima dos outros, pensar bobagem, falar o que não deve e escorregar. No minuto seguinte, essa é a nossa tragédia, e Jesus vem e fala: olha, o coração puro tem que ser a marca do meu seguidor, não pode ser alguém que está dividido, uma devoção dividida. Refere-se a ter uma mente sincera, uma consciência limpa. O apóstolo Paulo, ele chega a falar nos seus textos sobre ter um coração puro que invoca o Senhor. Então, o que Jesus está dizendo aqui, basicamente, em outras palavras, bem-aventurada é aquela pessoa que tem as motivações sempre íntegras, sem mesclas de mal de nenhum tipo. Bem-aventurado é aquele que sempre, em todo lugar, em todo momento, tem o mesmo fervor, tem o mesmo temor, tem a mesma devoção, tem a mesma adoração, os mesmos princípios e valores perante Deus. Seja na hora que você está no culto de ceia, aqui no domingo à noite, seja na hora que sua esposa está pegando no seu pé lá em casa. Tem que ter a mesma devoção, seja na hora que você está super bem realizado, fez uma coisa bacana e está se sentindo satisfeito, seja na hora que o teu chefe está lá em cima de você te cobrando e dizendo que o serviço não foi bem feito, para você fazer de novo. A devoção é a mesma, o comprometimento é o mesmo, e você vai ser sempre então a pessoa honesta, a pessoa correta, a pessoa irrepreensível. Mas e como fica o pecado? Porque o pecado vem e bate na porta e a gente acaba caindo e entregando-se aos desejos pecaminosos. Aí a integridade, a pureza de coração significa que a mentira e o engano não vão ter espaço. Eu não vou pegar o meu pecado e achar que eu posso colocar ele no bolso para ninguém ver. O pecado vai acontecer, mas eu serei franco, eu serei puro de coração também em relação ao meu pecado. Aqui, esse sou eu. Olha o que eu fiz. Eu falhei, errei. Esposa, peço perdão, marido, filho, pai, mãe, irmão. Predomina a sinceridade de ser quem é. E aí você, por mais que ache que é assim assustador ser honesto em relação aos seus pecados, mais assustador ainda é não ser. Porque quando você não é honesto e puro de coração em relação aos seus pecados, você vai viver preocupado com o risco de ser descoberto. Você vai ter que esconder seu celular, percebe? Você vai ter que assistir coisas sozinho na televisão, porque aqui você sabe que outras pessoas não podem ver. Você vai ter que ter uma vida dupla, e isso é extremamente desgastante, isso é ruim, isso é chato. Fazer coisa escondida dos outros dói em nós mesmos. Então ser puro de coração, ser honesto, até mesmo com as nossas falhas,
abrir o jogo, confessar, pedir perdão, pedir ajuda. Agora, Jesus, ele falou sobre pureza, e ele foi específico sobre aonde essa pureza tem que acontecer. Você tem que ser puro diante do pastor? Sim, mas não só. A pureza é dentro da igreja? Sim, mas não só. A pureza, a vida correta, ser uma pessoa limpa na frente dos pais, do professor, sim. Mas veja, Jesus fala do puro de quê? Aonde está a pureza? Puro de coração. O que é coração? Coração é o centro de quem você é. Coração é o cerne, a sua personalidade, a sua vida psíquica. Coração é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você deseja. O coração é o Daniel por inteiro na sua totalidade, que precisa ser cheio da verdade de Deus, da sinceridade de Deus, do padrão de Deus. Então, quando Jesus está falando da pureza, ele está falando de uma pureza que precisa ir preenchendo todos os corredores da vida. Sabe quando a água começa a derramar, ela começa a se espalhar e vai enchendo tudo, né? A pureza tem que ser assim, ela tem que começar a se espalhar do nosso coração e invadir nossos pensamentos, emoções, vontades, motivações, nossas palavras, nossas ações. É o que alguns teólogos, estudiosos da Bíblia chamam de prática da presença de Deus, exercício da presença de Deus. Uma coisa que você tem que fazer de propósito, se esforçar, porque por natureza nós não praticamos. O que? A ideia de que Deus está conosco, uma coisa que a gente tem que se forçar a fazer. Deus está aqui, minhas palavras precisam honrar. Deus está aqui, meus pensamentos precisam ser agradáveis a Ele. Deus está comigo, tudo em mim precisa ser alinhado com o querer dele. Isso é pureza. Eu queria compartilhar com você um provérbio que fala sobre isso. Coloquei ele aqui na projeção, que diz assim, Provérbios 4, 23: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. De certa forma, o correto está o mundo quando vem para você e diz: siga seu coração. De certa forma, não está errado. O erro do mundo é achar que o seu coração é uma entidade autônoma que faz o que quer, a hora que quer. Aí o mundo está errado. O provérbio está dizendo para você pegar as rédeas, o laço e laçar seu coração. É o meu coração, eu sigo o meu coração, não tenho outra alternativa. Mas o que eu tenho que fazer é guardá-lo, cuidar dele, é colocar nele o que é bom, agradável e perfeito, alimentá-lo com as coisas de Deus. E a pureza começa ali. Não é pureza exterior, não é participar de uma cerimônia e você vem ao culto e toma uma ceia e se santificou. Isso aqui é tudo coisa externa. Se não houve sinceridade no seu coração em relação ao pão e o cálice que você comeu e bebeu hoje, foi só rito externo que não serve para nada. Na verdade, Paulo diz que só traz condenação para quem participa deste cerimonial de qualquer forma. Pureza precisa começar no coração. Sermos purificados da sujeira moral do pecado. Possuir um coração íntegro, não dominado por esse desgraçado desse ego dividido que nós comentamos agora há pouco. O nosso exterior nada mais é do que o interior transbordando o tempo todo. O que você vê saindo de um vulcão? O que você vê? O que está sendo produzido lá dentro? Assim é o coração, nossas palavras, nossas ações, nossas brigas, nossos xingamentos, ou nossa evangelização, nossa adoração, nosso abraço, nosso cuidado com o necessitado, nossa vida santa, um ou outro, vai fluir de dentro de um coração, vai estar ou puro ou corrompido.
O ser interior é tudo. O resto é a aparência, é secundária e é derivada. Jesus diz isso, ele diz que o coração por si mesmo é a fonte de toda a sujeira moral, de todas as dificuldades, de modo que o mal não está lá fora, mas dentro de nós. Jeremias, o profeta, diz que o coração é enganoso e corrompido. A gente não gosta disso, e existe uma ideia mais popular sobre isso, mais conveniente, que é de negar que o coração é mau. Muitas religiões, a maioria delas nega isso. Não, o coração não é mau. Mas a Bíblia diz claramente que o problema está no coração. E aí você diz, não, o coração não é mau, o problema é o diabo que passa a rasteira na gente. O problema é o celular que tem muita besteira. O problema é o colega da escola. O problema é a estrutura social. O problema é o Instagram. Não é. Essas coisas são externas. É o nosso coração que gosta de morder essas iscas. Então Jesus disse, você tem que ser puro lá no seu coração. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Por isso que as duas primeiras bem-aventuranças aqui quais foram? No versículo 3 e no versículo 4. Em primeiro lugar, se a coisa é lá dentro, você tem que fazer o quê? Você tem que se fazer mendigo, se fazer pobre de espírito. A primeira bem-aventurança é essa: admite que teu coração está todo cheio do câncer do pecado, tumores malignos do pecado espalhados dentro do seu coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. E segunda bem-aventurança é os que choram por isso, choram pelo seu pecado. E aí você diz assim, poxa Daniel, com tudo isso, então, por que Jesus está dizendo para ser puro de coração? Não dá, ninguém consegue. Está disponível. E isso começa por um milagre, chamado salvação. Já ouviu essa palavra? Já, salvação. Salvação que nós conquistamos quando cremos em Cristo Jesus. Deixa eu compartilhar com você um dos textos sobre isso. Se encontra lá em Hebreus no capítulo 10, versículo 19, na NVT. O texto diz assim, olha: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, é que podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Nós não temos coração puro, mas por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar no lugar santíssimo. Entenda, o lugar santíssimo é uma referência ao templo, que não existe mais. É uma referência a gente poder estar na presença de Deus, em qualquer lugar, aqui, em casa, no trabalho, na rua, na bebida, no comércio, qualquer lugar. Podemos e devemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. De novo, Hebreus está falando da cortina do templo que tinha em Jerusalém, que separava o lugar santíssimo do lugar que as pessoas podiam ficar. A Bíblia está dizendo o seguinte: essa cortina se abriu, Jesus abriu esse caminho, o caminho vivo, e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, olha o que a Bíblia diz: entremos com o coração sincero, com plena confiança. Ele está falando de ousadia. Vai sim para a presença de Deus, pois nossa consciência culpada foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. Então sim, bem-aventurados os puros de coração, sim Senhor, Jesus purifica o coração. Nós já vimos aqui o que significa a pureza, e vimos também aonde a pureza precisa acontecer, no coração. Eu quero agora ir para a parte final e destacar qual é a recompensa da pureza. E Jesus fala qual é. Foi fantástico ver o nascimento da minha filha, mas Jesus está dizendo que a pureza é o caminho para você ver uma coisa muito mais espetacular. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? O que o texto diz? Tem certeza que você está atento nisso?
Tem certeza que é isso que você quer? Quantas e quantas vezes eu estava no culto, não vendo a hora de acabar para chegar em casa e assistir os gols do Fantástico. Nós somos assim, não é? Jesus está falando que vê Deus e você está pensando nos gols do Fantástico. Bem-aventurados, pois verão a Deus. Aqui Jesus está falando do único e verdadeiro espetáculo visual: ver a Deus. Como? Há 3 tipos de visão. Primeira, visão física. A minha, eu já estou precisando desse dispositivo aqui, né? Com 2 lentes, 2 perninhas. Dispositivo chamado óculos. A visão física é aquela que enxerga um cálice como esse aqui, enxerga um púlpito, enxerga pessoas. A visão física contempla o mundo físico. Tem também a visão mental, que a gente chama de visão, aquela capacidade que algumas pessoas têm de imaginar algo, visualizar algo, captar e conceber algo, uma ideia, uma lei científica, uma expressão artística. Tem gente que tem essa visão, imagina algo, isso é visão também, e consegue colocar num quadro. E aí as pessoas que têm a visão física conseguem ver. O empreendedor imagina um negócio que vai vender milhões, e está na imaginação dele, mas ele tem essa visão. Essa é a visão mental. É da visão física que Jesus está falando? Não. É de visão mental que Jesus está falando? Não. Jesus está falando de ver a Deus na visão espiritual. Todo ser humano é um ser espiritual, e todo ser humano tem a possibilidade de enxergar espiritualmente. Você tem visão espiritual, meu amigo, minha amiga? Você tem visão de Deus? Pessoas de fé que veem o invisível, que é o próprio Deus, pois Deus é espírito, Ele não é visto mentalmente, Ele não é visto fisicamente, é a visão espiritual e essa é a gloriosa recompensa dos puros de coração. Entenda que quando Jesus diz assim, verão a Deus, Ele não está falando de uma visão pontual, futura, momentânea, com começo, meio e fim. Jesus está falando de uma visão espiritual de Deus contínua. Ela vai acontecer, vai continuar acontecendo e acontecerá por toda a eternidade. E é para essa vida terrena, antes de ser para algo futuro celestial. É ver Deus espiritualmente pela fé. Pela fé eu vejo Deus na sua criação, pela fé eu entendo que Ele criou e sustenta o universo, pela fé eu vejo Deus agindo providencialmente na minha vida, falando ao meu coração, eu experimento Deus na oração, eu vejo Deus nas verdades da Bíblia, eu vejo Deus na obra da redenção, representada pelo pão, pelo cálice, eu experimento Deus na vida terrena. E ver a Deus também na vida futura, o céu dos céus, a maior de todas as glórias e recompensas, mais do que tesouros, galardões, mais do que companhia dos crentes, dos anjos, mais do que um lugar sem dor, sem pecado, mais importante, melhor do que tudo isso será a visão perfeita que teremos de Deus no céu. Essa é a promessa que mais encoraja e consola. É como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim o texto: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Diz a Bíblia diz isso: sabemos porém que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E Ele é a maior e a mais valiosa de todas as suas dádivas reunidas. Entenda uma coisa:
O próprio Cristo é a herança e recompensa. Se hoje você não consegue apreciar mais a Cristo, vou dizer para você, se hoje você não consegue apreciar mais a Cristo do que o que Cristo pode te dar, você não vai ver Cristo, porque não é Cristo que você quer, é o que Ele pode te dar. Precisa repetir. Tome cuidado com o tipo de crente que você é e está se deixando ser. O que você mais aprecia, quer apreciar, adorar, o próprio Cristo, seu Salvador, ou aquilo que Cristo pode te dar? Se aquilo que você aprecia e deseja e busca é o que Cristo pode te dar, você não vai ter Cristo. Que nesse lugar não é para você. Porque João, o apóstolo está dizendo que o que vai ter de especial lá na eternidade é o fato de que nós o veremos como Ele é, a ponto de nos tornarmos totalmente semelhantes a Ele. Agora, ver Cristo, ver a Deus, é uma experiência disponível para quem? Os puros de coração. Hebreus 12, 14 diz muito claramente, olha, procurem ter uma vida santa. Hebreus 12, 14. Procurem ter uma vida santa, porque sem ela, sem chance. A visão de Deus que Jesus disse não acontece, a não ser que eu leve uma vida santa. Quem não tem coração puro não tem experiências com Deus, nem no presente e nem na eternidade. Impureza é sinônimo de estar separado de Deus. Sujeira do pecado significa ausência de Deus. Aos que são verdadeiros e puros de coração é dado ver a Deus. Então, traduzindo em miúdos essa promessa de Jesus, a gente olhou em dois aspectos: o aspecto presente e o eterno. O presente é o aspecto que diz que você desfruta de Deus aqui e agora. Você sente a sua presença real aqui e agora. Você curte, você vibra, você se derrama, você chora, você celebra, porque você está vendo Deus espiritualmente. Mas é também uma visão eterna. Pela fé em Cristo, você estará com o Senhor, vendo o Senhor lá no céu. Essa é a essência da vida cristã. Jesus, no versículo 8 das bem-aventuranças, ele chega no cerne do sentido e do propósito da vida, ver a Deus. E quero terminar essa reflexão chamando você a realmente refletir. Por qual visão você mais anseia nessa vida? O que mais você quer ver? E talvez você possa expandir essa pergunta, não só coisas físicas, mas também visões mentais. Uma pessoa que serve ao Senhor no ministério, de repente pode estar desejando mais ver o ministério dando certo do que ver o próprio Senhor do ministério. Você precisa consertar isso agora, antes que seu ministério seja um desastre. Um pai de família crente, de repente, pode estar querendo mais, acima de tudo, ver a sua família bem, ver a comida na mesa dos filhos, são coisas boas, ver a família feliz. Só que se ele tem essa visão mental que é maior do que o desejo de ver a Cristo, cuidado, você vai fracassar como pai, como marido, como chefe de família. Eu pergunto de novo: o que você mais anseia ver nessa vida?
Jesus está dizendo: olha, ver a Deus é o que vale a pena. Isso tem que ser aquilo que te move mais do que tudo. Esse tem que ser o seu respirar, o seu acordar, o seu deitar. Isso tem que ser o seu pensar, o seu buscar. Ver a Deus. Ajusta isso no teu coração. Não são poucos os pastores experientes que têm dito: nós estamos numa época cristã, numa geração de cristãos extremamente distraídos com os entretenimentos da internet. Esse entretenimento não só rouba a nossa atenção, como também deturpa a nossa atenção, deturpa a nossa capacidade de nos emocionarmos. A gente treina nossos olhos, nossa mente, nossos ouvidos, nosso coração para se emocionar com um vídeo bonitinho, emocionante, com uma piada legal, uma coisa espetacular, e a gente vai ficando naquilo, e aquilo vai seduzindo, vai abduzindo. E aí quando Jesus vem e fala sobre ver Deus, você não está nem aí, nem mexe com você. Qual é a visão que você mais quer ter nessa vida? Em segundo lugar, decida, escolha hoje o caminho de experimentar Deus e ver Deus do jeito certo, que é pela pureza de coração. Esse é o caminho. Sem pureza de coração, meu amigo, não vai provar de Deus. Não adianta você achar que pode viver do seu jeito, tratar sua mãe do jeito que você quiser, tratar seu pai do jeito que você quer, falar o que você quer, a hora que você quer, você pode assistir o que você quiser, você vai experimentar Deus. O caminho para ver Deus é o caminho da pureza. Então decida seguir o caminho da pureza de coração. Peça a Cristo que com seu sangue purifique o seu coração e sua vida. Não tem jeito, não tem outra escolha. Não há pureza em nenhum de nós. O primeiro passo é esse. Que passo que você tem que dar para ver Deus? Eu preciso ser puro de coração. Como é que eu faço? Peça que Cristo purifique o seu coração pelo sangue dele derramado na cruz. Segundo, começa a encarar o joio que está na sua vida. Cristo purificou seu coração, perdoou seu pecado. Agora é hora de você pegar o seu pecado, olhar para ele, dizer o nome dele e encarar esse joio e tirar ele da sua vida. Porque quanto mais o pecado estiver presente no seu dia a dia, menos experiência com Deus você vai ter, menos de Deus você vai ver. Clama pela ajuda do alto para se livrar desse joio, para tirar essa sujeira. Não luta sozinho. Se o pecado te assedia e você está nele e nele de novo, busque aconselhamento, busque oração de um parceiro de oração, peça ajuda para alguém maduro. Jesus está dizendo: vai valer a pena, você vai ver Deus. Meu amigo, é a coisa mais espetacular que você pode ver na vida e na eternidade. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos orienta e nos guia. E mais uma vez ela vem até nós nos confrontando com aquilo que queremos ver. Seja o nosso desejo ver o Senhor. E seja o nosso desejo seguir o caminho proposto pelo Senhor para ver o Senhor, a pureza de coração. Sabemos que é Cristo quem nos lava e purifica de todo o pecado. Clamamos a Ele que nos purifique. Clama a Ele para que purifique. Clama ao Senhor que purifique o irmão e a irmã que está aqui agora em atitude de oração, incomodado com a sujeira, com as suas faltas, com o seu pecado. Venha purificar cada um de nós.
nos fazer trilhar um caminho de devoção única e total ao Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.